vem comigo porque a gente tem muito mais. A gente agora fala sobre um assunto importante e que eu sei que muitas vezes a gente negligencia, a gente esquece, só lembra na hora que a gente não está enxergando. Saúde dos nossos olhos, né? E aí a gente tem falado bastante sobre as coisas que mudam depois de uma certa idade. E os olhos, eles realmente mudam. A gente começa a enxergar menos a partir de uma determinada idade. A gente fala, ué, mas eu enxergava ontem, hoje eu já não estou enxergando direito. Então a gente vai entender agora com ele, que é oftalmologista, que sabe muito sobre o assunto, vai tirar todas as nossas dúvidas, inclusive a sua. Se você ainda não mandou, manda lá no Vida Melhor Oficial. Qual é a sua dúvida sobre a saúde dos seus olhos? O doutor Fábio Zantucci responde pra gente. Seja bem-vindo, doutor. Obrigada por estar aqui. Obrigado pelo Alegria convite. te receber, viu? Vamos lá conversar sobre os olhos. Eu falei certo? É assim mesmo? Porque pra mim foi assim, de um dia pro outro eu falei, ué, não tô enxergando direito? Pois é, depois dos 40, a principal queixa é dificuldade de ver para perto, dificuldade de leitura. Então, ninguém vai escapar disso. Na verdade, depois dos 40, quem enxerga bem para longe não vai enxergar bem para perto e vice-versa. Isso acontece mais com as mulheres do que com os homens? Não, eu acho que as mulheres se preocupam mais. Ah, então tá. Porque eu às vezes percebo os homens enxergando sem o óculos de perto, eu fico impressionada. A incidência de presbiopia, que é essa dificuldade para perto, é igual. É igual. O que eu acho é que os homens não falam, né? Ou então não precisa enxergar tão de pertinho, Pode assim, ser. que nem a gente, que volta e meia tem que enfiar uma linha na agulha. As mulheres veem mais detalhes, eu acho. É verdade, eu acho que sim. Doutor, mas além da presbiopia, que é a dificuldade para a gente enxergar de perto, a necessidade do óculos para perto, o que mais pode acontecer com a gente com a maturidade? Exato. Então, assim, eu acho que você começou frisando bem nessa parte de negligenciar, principalmente as consultas de rotina. São nessas consultas, principalmente após os 40 anos, na verdade, cada faixa etária tem os seus problemas de saúde ocular, mas principalmente após os 40 anos, aumenta a incidência de diversas doenças oculares. Você falou de uma que é a presbiopia, mas uma que a gente tem que tomar muito cuidado é o glaucoma, que é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. E nessas consultas de rotina, nós fazemos o diagnóstico do glaucoma e hoje a gente tem um arsenal enorme de tratamento para evitar a cegueira nessas pessoas. E é uma doença silenciosa. Então, se a pessoa não for à consulta de rotina, ela não faz o diagnóstico e a gente identifica realmente quando não está enxergando e aí tem muito pouco a fazer. O glaucoma é uma pressão alta nos olhos? É essa a doença? Exato. Na verdade, o glaucoma é uma doença do nervo óptico e geralmente quem tem glaucoma tem a pressão do olho alta. Então, por isso a importância de medir a pressão durante a consulta. A pressão dos olhos. Pressão dos olhos, exatamente. Então, por isso é que é importante ir ao oftalmologista, Exato. porque tem gente que não vai, tem gente que fala, não estou chegando bem para perto, vai no camelô e compra um óculos lá com um grau que acha que é o seu pra perto. Você tocou num ponto importantíssimo. Muitas vezes a pessoa vai fazer um óculos e acha que está enxergando bem com ele, mas ela não foi examinada pelo oftalmologista e muitas vezes ela perdeu a oportunidade de fazer algum diagnóstico. O glaucoma é reversível? O glaucoma é irreversível, esse é o problema. Ele não tem cura. Aquela lesão que existe, ela não pode ser melhorada, mas tem tratamento e ela não vai ser, a gente não vai deixar ela progredir, não vai deixar esse paciente ficar cego ou ter uma perda visual importante pela doença se for tratado. Porque se não tratar, o glaucoma pode levar à cegueira. Essa é a história natural da doença. Tem uma incidência muito grande de glaucoma na população brasileira? Olha, 2% da população mundial. É muita gente. É muita gente. É muita gente. É muita gente. Tem alguma relação genética ou hereditária? Tem sim. A gente sabe que quem tem parente de primeiro grau com glaucoma, ou seja, irmão, filho e mãe, pai, tem 10 vezes mais chance de ter glaucoma do que quem não tem. Então, quem tem história familiar positiva tem que ser examinado. Perfeito. Outra doença relacionada à maturidade. Eu ouço muito falar de catarata. O que é a catarata?
Então, nós falamos da principal causa de cegueira irreversível, que é o glaucoma. A catarata é a principal causa de cegueira reversível. A gente hoje costuma dizer que a catarata ela faz parte do envelhecimento normal e a população está envelhecendo, quem viveu vai ter. Então, hoje 30% dos brasileiros acima de 60 anos têm catarata. E a cirurgia de catarata ela não tem outro tratamento a não ser a cirurgia. E a cirurgia de catarata ela evoluiu muito nos últimos anos. Hoje, a gente consegue fazer a pessoa enxergar depois da cirurgia melhor do que antes dela ter a catarata, porque hoje a gente consegue corrigir o grau. Inclusive a presbiopia que nós falamos no início, a gente consegue reverter com a cirurgia de catarata. Olha que beleza. É muito legal. Então também é uma doença que a gente precisa ficar atento, mas a gente só vai descobrir se tem catarata se for a consulta. Sim, a catarata, diferentemente do glaucoma, ela dá sintomas. Então, aquele paciente que está com a visão mais embaçada, aquilo que ela lia com nitidez, ela já não está mais conseguindo, esse é o principal sintoma. Tá. E aí, já sabendo que depois dos 60 anos a incidência é de 30%, é bom você que já está aí com esses sintomas ficar atento e buscar rapidamente o oftalmologista. Vamos falar um pouquinho de quem já tem alguns problemas, algumas pessoas já têm desde sempre, né? Desde pequenininha usam óculos. Quais são os cuidados que essas pessoas precisam ter na maturidade? Quem faz uso de lente de contato, óculos? É como eu disse, cada faixa etária tem os seus problemas. Então, na infância, por exemplo, é muito importante a gente detectar os problemas refracionais, os problemas de grau. Então, se alguns tipos de grau, se não forem corrigidos na infância, aquele olho ele se torna um olho que não vai enxergar na fase adulta, que é popularmente conhecido como olho preguiçoso. Então, nas crianças a gente tem que ver o grau, corrigir isso na idade correta para que desenvolva bem a visão. E existem doenças sistêmicas, doenças do corpo que podem levar a doenças oculares, como o diabetes, que é muito comum se não for tratado, levar a doenças na retina. Pacientes com altas miopias têm que ser vistos com uma regularidade maior, já que eles podem ter problemas retinianos mais precocemente. Por isso, cada doente ele tem a sua periodicidade de consulta oftalmológica. Normalmente, você falou que cada doente tem sua periodicidade, mas normalmente uma pessoa que não tem uma doença dessas, uma vez ao ano precisa fazer uma avaliação completa. Exatamente, para a gente ver fundo de olho, ver pressão, ver a catarata, ver o grau, ver uma série de coisas. Perfeito. Tem muita gente que me pergunta, Cláudia, você enxerga bem? Porque a gente não te vê de óculos. Eu realmente uso muito, pouco, uso quando eu estou em casa, depois que eu chego da TV, e aí lavo o rosto, tiro a maquiagem, tiro a lente. Eu uso lente, eu faço a monovisão. Uso em um olho só. Então eu tenho esse olho aqui com lente, que é para enxergar para perto, e esse outro aqui que seria o meu dominante, de longe. Enxerga de longe, né? Perfeito. Fala um pouquinho sobre isso, que as pessoas me perguntam, eu explico de um jeito muito leigo, mas sempre fica a dúvida. Pode ser? Claro. Doutor, vamos lá. Deixei uma pergunta no ar, não foi? Deixou. Sobre monovisão. Exato. O que é, como é? Na verdade, é um tipo de tratamento com lente de contato que a gente faz, em que a gente corrige um olho para perto e um olho, ou a gente corrige para longe, ou se não precisar de correção, a gente não usa a lente de contato. Isso é muito prático. A gente tira aquele óculos para perto que a gente precisa no dia a dia depois dos 40 anos. É legal lembrar que, além da monovisão, hoje existem também as lentes de contato multifocais. Então, você provavelmente enxerga muito bem de um olho para longe, então você só usa no outro para perto. Mas tem pacientes que também precisam de correção para longe. Então, eles precisam da lente de contato nos dois olhos e a gente pode usar as lentes de contato multifocais para eles. E aí a gente usa nos dois olhos. Que aí vai funcionar como óculos, por exemplo, quando ele quiser ler, ele olhou para baixo, ele viu. Não. Isso que é legal da lente de contato. É outra tecnologia, então o paciente não precisa posicionar o olho para determinada distância, isso é natural. Legal, já naturalmente já equilibra. Ele consegue focar.
Sensacional. Não faz mal monovisão? Nem um pouco. As pessoas me perguntam muito assim, ai, Cláudia, mas é difícil se adaptar? Gente, eu me adaptei em 5 minutos andando no shopping, porque eu fui comprar minhas lentes, aí você faz um teste, coloca no olho, dá uma voltinha, se não for no shopping que você for comprar, for na rua, dá uma voltinha, você fala, ah, legal, e vai lá e pronto. Simples assim. Isso é muito pessoal. Tem gente que coloca, se adapta super bem. Olha, também é muito cabeça, viu? Exato, é igual eu falo pra você, dúvida. é você falar assim, não, eu quero me adaptar. É igual tudo na vida, é você falar, eu quero, tá? Porque a gente manda na nossa cabeça, não é ela que manda na gente, não. Concordo. Né? Vamos para as perguntas agora Vamos do nosso lá. telespectador. Obrigada a você que já mandou a sua pergunta, a gente vai conferir aqui no nosso vídeo wall. Primeira é da Vera. O que é descolamento de vítreo e por que acontece? Tem cura? Essa é uma pergunta muito frequente no consultório. O vítreo, na verdade, é um gelzinho que a gente tem no fundo do olho. Ele fica grudado na retina e, com o passar dos anos, ele começa a descolar, a soltar da retina. E isso pode dar alguns sintomas, aquelas mosquinhas volantes. A história natural é que esse vítreo ele se descolhe da retina e melhorem os sintomas. Mas nesse momento em que há sintomas, é importante o oftalmologista examinar, porque ele pode puxar a retina. Então, um sinal de alerta quando acontece isso são os flashes de luz. Então, se em algum momento você está vendo um flash, um relâmpago, é importante a gente examinar, porque o descolamento de vítreo pode estar dando algum problema. Muito bom. A Luzia quer saber, tem uma dúvida sobre cirurgia de catarata. A lente monofocal tórica nos sites de oftalmologia diz que corrige a catarata e o astigmatismo, corrigindo apenas a visão para longe. Como essa lente corrige o astigmatismo, que é a visão para perto? Olha, boa pergunta. Vamos lá. Na verdade, ela entrou num tema das lentes intraoculares que a gente usa na cirurgia de catarata. Ela falou sobre a lente intraocular tórica. A lente intraocular tórica, ela corrige um dos tipos de grau que a gente tem, que é o astigmatismo. O astigmatismo não corrigido, ele nos atrapalha para longe e para perto. A lente tórica corrige o astigmatismo, portanto, ela vai nos ajudar tanto para longe como para perto. Entendi. Quando a gente faz a cirurgia de catarata, coloca a lente tórica, também já pode corrigir a miopia? A miopia, a hipermetropia e o astigmatismo, mas não a presbiopia, que é a de perto. Aí a presbiopia vai continuar usando o astigmatismo vai te ajudar. Ah, tá. Mas não vai ficar zerado. Não, você ainda vai precisar de um óculos para perto com essa lente que a Luzia perguntou. Quem fez cirurgia de catarata e tem a lente tórica, pode usar, por exemplo, uma lente no olho para enxergar de perto, uma monovisão? Pode, sem dúvida. Próxima pergunta, obrigada, Luzia. Ademilton, a avaliação pupilar deve ser feita de quantos em quantos anos? A gente faz em toda consulta oftalmológica, portanto, num paciente que não tem nenhum problema, uma vez ao ano. Joia. Próxima pergunta, obrigada, Ademilton. Sônia, minha visão fica piscando, o que pode ser? Parece que a luz está piscando. Olha, se ela está perguntando o que eu imagino, isso também é muito frequente no consultório. A pálpebra fica tremendo. Isso é um sinal de estresse, poucas horas de sono, muito café, cigarro. Então é um sinal de desacelerar. Isso melhora. E é bom respeitar o sinal do corpo, hein? Quando ele fala, vai de leve, pega mais leve. Exatamente. Quando a gente não ouve, depois o corpo pode falar assim, agora fica. Eu avisei, né? Próxima pergunta, vai lá pra tela. Terezinha, tenho 54 anos, fiz uma cirurgia de meningioma de goteira olfatória. Devido à cirurgia, estou sem visão. Porém, de uns tempos para cá, estou vendo flash de luz. O neurologista disse que eu teria chances de voltar a enxergar. O que pode ser? Bom, Terezinha, boa tarde. Na verdade, o meningioma é um tumor que pode afetar o nervo óptico. E, nesses casos, se o nervo óptico não funciona bem, realmente a gente não enxerga. O fato dela ver esses flashes de luz pode ser algo relacionado ou a esse tumor ou à retina. Então é difícil responder essa pergunta sem examinar direitinho. Esse é um caso bem específico. Né? É bom conversar com outro especialista, Terezinha. Boa sorte para você. Próxima pergunta da Isabel. Tenho pterígio. Oi, Isabel, seja bem-vinda também. Também tenho pterígio.
Estou aguardando a cirurgia pelo SUS, sem previsão de chamada. Qual a gravidade da doença? Tem perigo esperar pela cirurgia sair? Deixa eu ver se o Guto consegue vir aqui. Guto, esse meu olho aqui tem um pterígio maiorzinho e tá até meio irritadinho. Acho que vai ser fácil de vocês enxergarem. É uma pelezinha. Explica aí, doutor, que eu não tô olhando. Legal. Na verdade, o pterígio o seu é pequenininho. Pequenininho, mas me incomoda. Eu sei. Mas isso é fácil, a gente resolve. Conta. Na verdade, o pterígio ele é uma Essa proliferação. Que tem pertinho da. Pupila, não, exato, exato, ele fica na conjuntiva e quando ele invade a córnea, a gente chama de pterígio. É uma proliferação fibrovascular, tem muita relação com o sol, viu, Cláudia? Então, por isso é importante usar óculos escuro. Isso diminui a chance do seu pterígio, por exemplo, progredir e quem não tem de ter pterígio. Então, óculos escuro ajuda nisso. Não tem nenhuma urgência, que acho que foi a pergunta dela. É muito raro ver aqueles pterígios que invadem muito a córnea, chegando até o eixo visual e fazer com que a pessoa deixe de enxergar. Isso pode acontecer, mas levam anos. Olha, eu tenho esse pterígio que eu percebi já há pelo menos uns 25 anos. Pois é. Eu acho que ele nem cresceu, acho que ele continua aqui Exato. quietinho. Já tive vontade de operar, atualmente não tenho vontade nenhuma. Se não incomoda... Porque já me falaram que essa cirurgia é um horror depois da recuperação. Eu acho que hoje em dia, já que a gente tem esse assunto, a gente usa uma cola de fibrina para fazer a cirurgia do pterígio. Depois? Não descola depois, o pós-operatório é ótimo. Eu ouvi semana passada de um oftalmologista falando, eu não opero com essa cola, porque essa cola depois descola. Olha, muito raro. Muito raro. Quando a gente dá ponto, também pode ter problema com a sutura e descolar. Olha, gente, acabei de achar um médico para fazer minha cirurgia de pterígio. Você opera com a cola de fibrina? Claro. Boa. E assim, a cola ela deixa o olho muito menos vermelho depois. Você tem o pós-operatório é bem mais tranquilo. Eu não posso ficar longe da minha turma, não. Não, não vai ficar. Eu tenho que trabalhar todo dia, né, gente? Então eu saio na sexta, opero e volto segunda. Segunda você volta, prometo. Nossa, não há problema, né? Gente, que show! Batemos um papão sobre a saúde dos nossos olhos e eu espero ter te ajudado, viu? De olho na sua saúde sempre, tá? Dr. Fábio Zantucci, ele tá no Instagram hs.olhos, hs.olhos. E se você quiser marcar uma consulta para bater um papo, fazer um exame, é o 11 3888 5077. 3888 5077. Muito obrigada, o prazer foi meu. Precisando.